Um aviso que eu esqueci ou não? Não? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ok? Nós vamos passar a palavra de Deus agora. Vamos meditar na palavra. Abra aí, por favor, a tua Bíblia. No livro de 1 Reis. Deixa eu dar algumas notícias. Nosso irmão Renato foi operado na segunda-feira. Já deve estar em casa, né? Eu não consegui falar com ele. Falamos com uma sobrinha dele lá, que atendeu o telefone na casa dele, mas que ele já ia ter alta na quarta-feira, se não me engano. Deve estar em casa. Também estivemos na sexta-feira visitando o nosso irmão Luizão, né, o esposo da Adelina, aquele que senta ali e canta no coral. E o Luizão estava internado na UTI, né, com problema cardíaco de uma certa gravidade. Ele já passou por outras intervenções, e dessa vez ele estava com um agravante da falta de ar. Então ele estava com aquele oxigênio e tal. E nós estivemos visitando ele na sexta-feira, eu e a Cecília, na UTI do Hospital São Luís. E oramos com ele lá, tudo. Ele está, né? Foi uma visita muito agradável, muito abençoada. Nós ansiávamos estar lá e ele ansiava que nós também estivéssemos lá, né? E foi muito agradável, tá? Oramos com ele. No sábado aí a Adelina já postou aí nas mulheres aí que ele teve uma melhora, e hoje também, graças a Deus, que ele já não está precisando do oxigênio, que isso é um grande sinal de melhora. Mas ele está lá ainda, irmãos, ele está em observação, ele está monitorado, então nós vamos monitorá-lo na oração, ok? Então vocês orem pela vida dele, orem pela vida do Renato também, graças a Deus está em casa, né? Orem por outros que vocês sabem que têm enfermidade, sabe? Nós somos um corpo, irmãos, tá certo? Eu estou com dor no pé aqui, por isso que eu estou com esse tênis bonito aqui, porque sapato não entrou, entendeu? Então, mas, dói o pé lá embaixo, mas, sabe, o corpo todo sente. Quando nós temos um enfermo, nós todos sentimos. Temos que estar orando. Lembre nas tuas orações. O crente está virando um pouquinho egoísta. Ele vira para Deus, só pede para Ele. Senhor, me ajuda, me dá, me faz aquilo, ajuda meu filho, ajuda meu marido, e parou. Você não pede só para essa mão, você pede para todo o corpo. Então, nós temos que aprender a orar um pelos outros. Porque vai chegar um momento que vão orar por você também. Todos passam, viu, irmãos? A vida é assim. Às vezes eu converso com alguns irmãos que a gente vai visitar no hospital, se queixa, fala assim, não vem nenhum irmão da igreja me visitar, não vem nenhum irmão da igreja me ver, eu estou aqui e ninguém faz conta, ninguém se incomoda e tal. Né? A pergunta que eu tenho feito assim, e você foi em qual visitar quando ele esteve doente? Tá certo? Você quer que todo mundo visita, mas quando vai para visitar não vai. Então eu faço essa pergunta, você foi em quantos? Quantas vezes você esteve em algum hospital visitando algum irmão? Quantas vezes você esteve na casa dele, estendendo a mão lá, e ajudando, e visitando, e perguntando se ele está bem? Percebe? Não é que seja uma troca, mas é natural do ser humano ser assim. A gente só se queixa do vem a nós, mas nós precisamos dar. Aprender com Deus, que Deus, antes de requerer alguma coisa de nós, Ele sempre deu antes, tudo. Deus nunca pediu, e nunca vai pedir nada para nós, sem antes Ele dar. A Bíblia diz assim, você ama porque Deus amou você primeiro, e ensinou como é que é. Se você traz o dízimo, é porque antes Ele te deu um salário, tá certo? Então Deus sempre, Ele dá e depois requer, né? A Bíblia diz assim, a quem muito é dado, muito é exigido, mas primeiro é dado. Deus sempre dá primeiro. Então, quem planta, colhe. Evidentemente que tudo tem um curso natural. Então, você estenda a sua mão, estenda a sua oração, estenda o seu amor, e você vai receber esse amor. Certeza absoluta.
né? Porque você está plantando e essa lavoura é de Deus, e você recebe, amém? Tá certo. Acharam aí 1 Reis 18? Vamos lá. 1 Reis 18. Eu vou ler a partir do 22. Vou até o 40. 1 Reis 18, a partir do 22. É uma passagem também muito conhecida. Aliás, nós louvamos com ela aí. Elias orou e o fogo desceu. Tá certo? Nós vamos ver de onde vem esse hino e o porquê disso tudo. E será que se você orar, desce algum fogo? Você vai falar, pastor, eu estou orando nem faísca, viu? Então nós vamos ver o porquê, para nós conseguirmos fazer como Elias fez, porque Deus é o mesmo. Não é isso? Mas Elias era Elias. Elias era Elias. Errou para chuchu também, teve suas falhas, seus defeitos, como nós temos. Como nós temos. Diz assim a partir do 22, acompanhe por favor. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Baal, inimigo, né? O contrário. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Estão entendendo o que ele está fazendo? Ele está propondo aqui com esses profetas, que eles façam uma coisa, e ele vai fazer a mesma coisa, para ver o que acontece. 24 diz assim: então invocai o nome do vosso Deus, e está em letra minúscula aí, é Elias falando para os profetas. Ele falou: invoca o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Está vendo que tem letra minúscula e letra maiúscula aí? E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Eles aceitaram o desafio. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque são muitos, e invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, pode ser que tenha alguma coisa o que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme, e despertará. E eles clamavam, e grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao todo o povo: bom, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, ficaram em redor dele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, um riachozinho, em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse:
Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, que eu sou Teu servo, e conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Pai de poder, de graça e de misericórdia, nos dá agora a destreza necessária para que possamos, em nome de Jesus, falar aquilo e tão somente aquilo que o Senhor deseja, que nós aprendamos e cresçamos na graça e no conhecimento. Abençoa o Teu povo, liberta aquele que precisa ser liberto e nos abençoa na ministração dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Mataram os profetas, liquidaram os profetas. Elias começa e diz assim, não é? Só eu sobrei. Ele começa o texto, né? Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. Mas os bandidos aí, os contrários, os adversários, os profetas de Baal, os idólatras, são 450. Isso já abala, né, irmãos? Porque se fosse 1, 2, 3, ainda você fala, bom, tudo bem, ainda dá para encarar, mas 450 é um número razoável, né? Mas Elias vai aqui e desafia o povo. Eu vou ler um texto, eu comecei no 22, mas para que você entenda, eu vou ler o 21, que é o que antecede esse tudo que eu li aqui e o que Elias fez. No 21 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis? Quer dizer, vai ficar aí murmurando, falando, tchu, né? Entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. O que ele chegou e disse assim: por que vocês estão cochichando? Por que vocês estão aí trocando ideias? Por que vocês estão murmurando? Por que vocês estão no ouvidinho do outro aí, só levantando problemas? Se você é de Deus, segue a Deus. Se você é de Baal, segue a Baal. Mas não fica em cima do muro. Irmãos, nós não podemos passar pela nossa vida, passar por essa existência que nós temos na face da terra, inerte. Não dá para nós sermos neutros, não fomos feitos para isso. Jesus deixou bem claro isso quando ele esteve na terra e disse assim: aquele que não é comigo é contra mim. Há dois lados, irmãos, não existe a terceira via, não existe o muro que separa e você fica em cima ali equilibrando. Há dois lados, ou você está de um lado ou você está do outro. E Elias foi categórico nisso, falou: se você segue, porque muitos falam assim, olha, já ouviram isso, né? Eu vou citar para você entender, que às vezes você conversa com as pessoas e fala assim: religião eu não discuto, hein? Eu acho que também não tem que discutir religião. Você não discute religião e nem eu não vou discutir religião com ninguém, que também não leva a nada, a não ser contenda. Mas eles falam no sentido de assim: eu respeito todas. Quando você respeita todas, é porque você não confia em uma. Quando você quer ser agradável de um lado e agradável do outro, é porque você não confia em nenhum deles. Você está separado, você está simplesmente com o seu coração, o seu pé atrás, com qualquer um que seja, qualquer religião que seja. Então você não... Quantas vezes você fala assim: o que o seu marido é? A mulher vira para você e fala: não é nada. Mas como nada? Não é nada. Não dá para nós não sermos nada. Nós somos alguma coisa. Fomos criados por Deus. Fomos criados por Deus. Temos esse caminho a percorrer. Mas muitas vezes as pessoas falam: olha, eu respeito todas, eu não me meto nisso, eu não discuto nisso, eu não me envolvo com isso. Com o que você se envolve então? Porque com alguma coisa você tem que se envolver. Mas eu sou ateu. Ateu até que não aconteça alguma coisa, porque quando acontece com ele, meu irmão, ele corre.
sabe? Ele corre. Não creio que existe alguém que seja ateu, de uma forma radical. Mas ele quer ficar à parte das coisas. E o profeta foi aí muito categórico, falou, se você é de Baal, segue a Baal. Você sabe, meu irmão e minha irmã, que Deus honra muito a fé das pessoas, mesmo que a fé dela seja errada. Eu não vou defender idolatria nem nada, mas tem muitos idólatras que são muito mais sinceros, né? Vai pegar um pouquinho. São muito mais dispostos, são muito mais afeitos a colaborar ou fazer alguma coisa, a se mexer, do que muitos servos de Deus. Sabia disso? Hein? Muitos. A sinceridade do coração Deus leva em conta, sabia? Quando o Senhor Jesus fala assim que as prostitutas precederão, quer dizer, entrarão primeiro do que os hipócritas, ele não está enaltecendo a categoria de prostituta, de jeito nenhum. Ele só está dizendo que a prostituta é prostituta. Você pergunta, mas o que você é? Ela fala, eu sou prostituta. E acabou, ela não mente, ela assume. E você chega para o hipócrita, ele é conforme a folha da bananeira. Se o vento bate de lá, ela dobra para cá. Se o vento vem de lá, ela dobra para cá. Quer dizer, isso desagrada a Deus. Antes seja frio ou quente, é porque o morno Deus vai vomitar. Olha só que coisa. Eu lembro perfeitamente, a Cecília tinha uma vovó dela lá, a mãe da mãe dela, morreu com 90 e tralalá, não é? Ela era uma idólatra. Mas a dedicação de uma mulher de 90 anos, que tinha um sítiozinho, assim, uma chacrinha, ela plantava as flores que eram usadas no altar da igreja lá, da igreja romana, da igreja católica. Ela lavava as roupas do padre. Está certo? É. Ela cuidava de todas essas coisas com uma capacidade de voluntariado, de eis-me aqui disposta, que eu às vezes olho para os crentes e falo assim, mas que coisa, que os camaradas não querem nada com nada. Sabe? Às vezes, ei Senhor, as minhas mãos eu levantarei. Meia dúzia levanta. Está difícil até de levantar o braço. Está difícil de você louvar o Senhor. Difícil. E eu vejo alguns idólatras, meus irmãos, né? Eu que já frequentei terreiro aí e muitos outros, os camaradas faziam fila para tocar o bendito do atabaque, que chegava a amanhecer o dia, as mãos dos caras estavam ensanguentadas, eles estavam batendo naquela porcaria lá, dispostos. Às vezes eu venho para a igreja, está aquele frio tal, a igreja diminui, porque está friozinho, ninguém sai de casa, da descida da minha casa, tem uns quarteirões da minha casa, tem uma descida que eu vou pegar a Anhanguera para vir para cá, a Marginal, tem um terreiro lá, os camaradas na fila lá, tudo de branquinho lá, esperando abrir lá, num frio miserável, aquela fila para entrar, eu falo, meu Deus do céu, os caras aí. Parece que o crente é mais friorento, né? Ele fica em casa. O que eu quero chegar a dizer para você, que não é que você tem que ser idólatra, não é isso. Eu quero dizer para você que Jesus nos deixou uma ordem, nos deixou uma receita. Ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem tem bom ânimo vai vencer. Quem tem pouco ânimo não vai. Não vai. Não está disposto nunca a nada, não está disposto a fazer. Eu estou falando que você não é salvo pelas obras, eu sei disso. Você não é salvo porque você corta o mato da igreja, você varre a igreja, você pinta a igreja, você faz a igreja, você limpa a cadeira, você lava banheiro, ou você está aqui no coral, ou você faz isso, ou você é oficial, ou você é pastor. Nós não somos salvos por causa disso. Não fazemos as obras para sermos salvos, porque a obra, você não é salvo pelas obras de maneira nenhuma. Então você fala, então para que serve isso que o senhor está falando? Serve para dizer que se você é salvo
porque você é salvo, porque a alegria dos salvos está no teu coração, é que você de bom grado, você de boa vontade, você com bom ânimo, realiza. Então você não é salvo por causa das obras, mas lógico que não, porque porque você crê em Jesus que você é salvo, mas porque você é salvo, você se alegra em servir. Jesus veio e diz assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Mas a pior coisa para você falar para o crentinho é ele servir de alguma coisa. Sabe? Eu sempre digo, eu uso essa música muitas vezes como exemplo, vou usar mais uma vez, porque como ponte, não é isso? Na fonte das águas, como ponte sobre o rio. Eu já falei, você fala, eu quero ser a ponte sobre o rio. Ponte serve para os outros passar em cima. Ponte serve para você servir de base para os outros caminhar. Mas, pastor, você está falando no sentido figurado? Estou. A tua oração é ponte para outros ficarem de pé. Você tem se permitido nisso? Você tem permitido que os outros passem por cima da sua vida? Você tem feito como o apóstolo Paulo, que diminua eu para que Deus cresça? Mas é isso que esse livro nos ensina. Ou nós temos isso como uma cartilha e seguimos, ou então segue a Baal, meu amigo. Porque se você quer seguir ao Senhor Deus, o Senhor diz assim: atente para as minhas palavras, atente para os meus caminhos, diz o Senhor. Filho meu, dá-me o teu coração, não é isso? E atente para os meus caminhos. Então nós temos que atentar para as coisas de Deus. Nós estamos vendo aqui que Elias está se queixando, ele falou: só fiquei eu. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente se sente um pouquinho que nem Elias. Chega uma hora de falar, turma, opa, vamos fazer a festa, e todo mundo vai. Na hora do vamos ver, você olha para um lado, olha para o outro, olha um pouquinho para trás. Só fiquei eu. É difícil. Jesus era o mais solitário deles todos, irmãos. Chegou uma hora que ele estava pregando, começaram a levantar e ir embora. Ele chegou para os 12 e falou assim, os 12 apóstolos: e vocês também não vão? Não vão sair não? Vocês vão atrás? Porque o discurso era duro. Sabe? Muitas vezes eu queria andar com, já pensou daquela época, eu ia andar com Jesus, eu queria andar com ele, a multidão ia atrás, os apóstolos. Eu quero dizer para você que andar com Jesus não era fácil. Andar com Jesus era difícil, porque para andar com Jesus tinha que andar na linha. Para andar para Jesus você tinha que andar no caminho reto. Andar com Jesus, você precisava estar pronto para fazer o que ele fazia. E é difícil. Para você ser um bom crente é difícil. Para você estar no caminho é difícil. Porque se fosse fácil, estava todo mundo, era uma beleza, era uma porteira aberta. E não é assim. O Senhor mesmo, o sabedor, disse assim: a porta é estreita. Não adianta tumultuar, passar um por vez. Isso quer dizer que é individual. Você não vai ser salvo porque a sua vovozinha era crente profeta. Você não vai ser salvo porque você é filho de pastor. Você não vai ser salvo porque você é pastor. A porta é individual, é a fé de cada um. Por isso que eu disse aqui na hora que nós estávamos louvando, o Senhor enxerga o teu coração, conhece os intentos do teu coração. Então, irmãos, há um momento que eu olho, eu vejo essa internet, eu tenho vontade de chorar. Às vezes, primeiro de quebrar o computador, depois de chorar. De ver tanta baboseira, desculpe o termo, que nós vemos lá e dizendo que é em nome de Jesus. Um evangelho deturpado, um evangelho caro. Caro, porque esses beneméritos televisivos não cobram menos do que 20 mil reais para vir pregar na tua igreja. Está certo? Caro. Um evangelho business, né? Para fazer chique. Business, negócio.
Um cantorzinho desse não vem na tua igreja por menos de 20, 30 mil reais. Esses o chinfrim, porque aqueles top, uns que falam bobagem aí, que teve um que falou um monte de bobagem aí na internet, você deve ter visto. Esse cobra 60. Barato ou caro? Então, irmãos, nós estamos numa realidade que, se Senhor, eu vou dizer uma coisa, com dor no meu coração, se Jesus voltar hoje, poucos crentes sobem com ele, que se dizem crentes, poucos, porque o negócio está tão deturpado, né? Aqueles que são sérios estão se sentindo tão sozinhos como se sentiu Elias lá. Ele falou, só sobrou eu, só fiquei eu aqui. Está certo? Mas vamos voltar no texto aqui. Ele diz assim, só fiquei eu. Se você está pensando entre dois, ele não está falando entre duas situações, ele está falando entre dois pensamentos. Se você fica cocheando entre dois pensamentos, às vezes você está aqui, desculpe meu irmão, mas o teu pensamento está longe. Mas o Senhor quer que você o adore de que forma, hein? Só de corpo presente? Não. Né? Nós devemos amar a Deus, adorar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento. Não é isso que a Bíblia diz? Ele quer a adoração tua completa. Ele quer que você esteja sentado aí completo. Você está sentado aí, né, na cadeira, e a tua mente está aqui também. A tua vontade está aqui também, a tua fé está aqui também, a tua ansiedade está aqui também, a tua esperança está aqui também, tudo está depositado diante de Deus. Ele quer você por completo, não é em parte. Quando eu disse da música, né, que o Espírito Santo, Senhor, Espírito, enche-me, é tudo por completo, tudo na vida de Jesus foi pleno. Jesus não veio mais ou menos, você nunca vai ver Jesus falando assim, eu acho. Jesus não achava nada, era assim, sim, não, não. Agora tem uns crentes que são os achadores de tudo aí, até de coisa que não está na Bíblia eles acham, para simplesmente encobrir as suas fraquezas, encobrir. Sabe, irmãos, não adianta nós ficarmos procurando brechas na palavra, porque a palavra não tem brecha nenhuma não, ou ela é ou não é. O erro nunca está nela, está em nós, na interpretação que nós damos. Então aqui está dizendo, de bebida, não beba, não bebe, não fica achando brecha, porque Jesus fez isso. Não, Jesus nunca fez isso. Nós achamos que ele fez, nós interpretamos de forma errada. Então a Bíblia não é de achismos, irmãos, né? Mas é de coisas definitivamente verdadeiras na nossa vida. Aqui no versículo 21, né? Elias então se acha só e manda que escolhessem por dois caminhos, escolham. Ele não estava errado, ele estava dizendo, vocês estão divididos em dois pensamentos. Jesus quando veio, ele também foi taxativo, ele disse assim, acho que é capítulo 6 de, 6? Não anotei aqui, mas acho que é 6 de Mateus, 6:20 e pouco lá, 6:24, 6:25, diz assim, se não me engano é esse texto, abra por favor aí 6:26 de Mateus, acho que é 6:24 de Mateus, está escrito aí, não podeis servir a dois senhores, vê se é esse, lembrei agora, só para confirmar, esse barulhinho de papel é agradável, não sou contra a tecnologia, né, mas papel é melhor. O que está escrito? 6:24, não é isso? É isso mesmo, não podeis, né, servir dois, por quê? Ou você agrada um e desagrada o outro, ou você agrada o outro e desagrada um. Não dá para servir dois, de jeito nenhum. Ou você é, ou você não é. Não adianta. Eu lembro que eu pregava na tarde da bênção, lá da sede, preguei por muitos anos lá, era o culto de terça-feira às 3:00, e tinha uma senhora que vinha e orava, ela caía endemoniada. Ela vinha na outra terça e orava, ela caía endemoniada. Eu já comecei até a levantar a mão, ela já caía. Eu falei, não é possível. Essa mulher está... Um dia ela veio e tal, eu falei, senhor, o senhor precisa me revelar o que está acontecendo, porque se eu libertei ela de novo, onde está a brecha? E o senhor falou assim, ela está com o pé em duas canoas, ela está em duplicidade.
E eu fui perguntar para uma mocinha que vinha com ela, que era sobrinha conhecida do prédio, sei lá, não lembro agora o que era, mas vinha com ela. Ela já era uma senhora meio idosa, então a mocinha vinha com ela. E eu falei, escuta, o que se passa com a fulana de tal, né? Ela falou, ela tem uma empregada lá que é macumbeira. Então ela sai daqui, ela vai lá na empregada lá, a empregada acende umas velas no quartinho, ela vai junto lá e tal. Eu falei, por isso que o senhor falou que ela estava com o pé em duas, não é? Então não adianta ela ser liberta na igreja e chegar lá e acender vela para a entidade que ela acha que tem o poder sobre a vida dela. Primeiro porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E você não pode servir a dois senhores. E eu cheguei, meus irmãos, e um dia ela se apresentou para orar, falei, não oro mais por você. Ela ficou, como o senhor está negando a oração? Falei, no seu caso estou. Ela falou, como o senhor pode negar a oração? Posso, sabe por quê? Porque a Bíblia me ensina que cada vez que eu expulso o demônio em você, o teu coração fica vazio. E quando você volta na outra terça-feira, você traz mais 7. Pelas contas minhas, já devo estar nos 140, 130 demoninho aí, porque faz tempo que toda terça-feira a senhora cai aqui. Eu não vou orar mais. Até que a senhora decida o quem a senhora vai servir. Ou você agradece a Deus, esteja com Deus aqui, nós estamos orando por você, ou você vai acender a vela lá. Né? Porque eu não sei, eu conheço a Bíblia mais ou menos, sou assim, mais ou menos, 30 anos que eu leio ela e tal. Nunca achei vela acesa. Alguém achou vela acesa aqui na Bíblia? Alguém falou assim, e o apóstolo foi lá e acendeu vela? O profeta de Deus foi lá e acendeu umas velinhas? Acendeu? Não. Vermelhinha para o Ogum? Não. Amarelinha para outra lá? Tal? Não. Branquinha para as almas? Nunca viram? Nem eu, não existe isso aqui. Isso é invenção de homens. Isso não é bíblico. Isso não é palavra de Deus. Certo? Então você vê crente que faz isso, acende velinha. Crente que põe incenso. Então eu vou pôr incenso aqui, melhora o ambiente, sabe? Que crente, a Bíblia diz que o incenso, pastor, você está errado. Antigamente nos holocaustos, eles jogavam os incensos, porque chegava com cheiro agradável a Deus. Hoje a Bíblia diz que o incenso são as nossas. Vamos ver se você conhece a Bíblia. Isso. O Senhor, as nossas orações são o incenso hoje. Por isso que nós falamos que as nossas orações cheguem a Ti com cheiro agradável. Fica acendendo incenso, irmão. Acendendo, sabe? Uma vez eu estava discutindo, não porque eu não discuto, eu só troco ideia. E eu estava trocando ideia com uma pessoa que daquelas dos japoneses lá, do Sheisho e tal. Eu não gosto de citar muito, que está gravando aí, vai para a internet, essa coisa fica difícil. Tá? Mas o que acontece? Eu estava discutindo com ele. Ele falou assim, você está falando o quê? Jesus que vocês servem veio agora, há 2000 anos atrás. A nossa crença, a nossa sabedoria, olha que a palavra que usou, é milenar. Isso vem de milhões, milhares lá para trás, muito antes desse Jesus. Eu falei, você está enganado. Jesus não veio, ele veio há 2000 anos, carne e osso para cá, mas ele é antes da fundação do mundo. Japonesada, você chegou atrasado. Jesus já estava estabelecido. Jesus já estava. Quando o Senhor fez todas as coisas, e Ele foi fazer o homem, Ele diz assim, façamos o homem à nossa semelhança. Ele está usando tudo no plural. Se era só Deus, Ele falava, faça o homem, né, a minha semelhança, só um Deus. Tal. Ele falou, façamos o homem. Tinha alguém ajudando Ele, junto com Ele. A nossa semelhança. Semelhança porque o Deus Filho estava presente. Deus Espírito Santo estava presente. Então, irmãos, não tem discussão, a palavra de Deus não tem discussão. Mas aqui, vamos voltando aqui para o Elias, que eu estou fugindo do Elias hoje aqui, né? O Elias então fica, meus irmãos, e vai ter um tete a tete com esses 450. Porque ele ficou só, ele fugiu? Fugiu nada. Ele enfrentou.
Não dá para nós fugirmos do problema, sabe, meus irmãos? Não dá para empurrar com a barriga. Tem um ditado aí, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. É verdadeiro isso mesmo. Não deixe para amanhã se você pode aceitar Jesus hoje. Não deixe para amanhã, às vezes nós vamos falar com alguns, assim, você não quer ir para a igreja? Você não quer aceitar Jesus? Eu falo, deixa eu aproveitar a vida mais um pouquinho. Quando eu ficar mais velhinho eu vou lá e aceito e já fico na igreja. Como se ficar longe de Jesus fosse aproveitar a vida. Se ficar longe de Jesus, você convive com a morte. Não aproveita a vida. Porque a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Aí você vai falar assim, pastor, mas isso é vida eterna. Eu vou falar para você, é essa também. Porque Ele nos dedica a vida e vida em abundância para agora. É para agora. Tá? E ele aqui no 27, que interessante aqui, ó. Ele revela aqui a sua ardente indignação contra a idolatria, né? No 27 ele diz assim, se eu acho, está na outra parte. E sucedeu que ao meio-dia, Elias, o que ele fez? Zombava deles. Elias era, como diz lá o nortista, né? Ele é porreta esse camarada, né? Aí ele clamava em altas vozes, porque ele diz assim, clamar em altas vozes, porque ele é um Deus, né? Pode ser que ele esteja falando, né? Ele estava falando o que para os caras? Você está clamando por Deus de vocês? Ele não está ouvindo? Acho que ele está conversando, ele está distraído. Olha só o que ele falando. Estou trocando em miúdos o que ele disse aqui. Ou tem alguma coisa que fazer, como quer dizer, ele está ocupado. Está ocupado para atender vocês. Ou será que ele foi viajar? Elias estava provocando, hein? 400 negros ali em cima dele, ali rosnando contra ele, ele estava... É mole não, né? Fala a verdade. Acho que ele foi viajar, hein? Aí ele foi mais fundo. Será que ele não está dormindo? Aí, ele falou, porventura dorme? Olha lá. Então acorda ele aí, sacode o teu Deus aí. E eles, então, acho que ficaram nervosinhos com isso aí, no 28, clamavam com grandes vozes, quer dizer, já estavam gritando os caras. E se retalhavam com facas e com lancetas, quer dizer, aquelas pontiagudas, né? Conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Conforme o seu costume, quer dizer, eles se retalhavam, eles se flagelavam, como se o sangue deles valesse alguma coisa. Como se o teu sangue e o meu valem alguma coisa, em função de redenção de alguma coisa, irmãos. Para com isso. Isso é um erro. Há um sangue só, puro, e esse bastou, como o Cordeiro Santo de Deus, e cobriu a tua vida e a minha, ponto. Agora o nosso não vale nada. Se o teu sangue valesse alguma coisa, se o meu valesse alguma coisa, eu daria o meu sanguinho aqui por você, você por mim, nós estaríamos aqui tudo certo. Mas não vale, porque o meu é contaminado, o seu também é. Não vale nada absolutamente como redenção de alguma coisa, como pagamento de alguma alma, de maneira alguma. Então, irmãos, é como aquele erro. Então vamos na prática. Você fala, eu não vou dar sangue para ninguém. Mas olha a bobagem que às vezes nós fazemos. Nosso filho está doente, tem algum problema, está no hospital, vai passar alguma cirurgia, está com algum problema grave até de enfermidade. Você vai na tua oração, ora para Deus e fala, Senhor, poupa a vida dele, leva a minha. Como se você pudesse trocar com Deus a posição. Isso não existe. Isso é um pecado, meu irmão. Não faça isso não. O que Deus espera de você? Clame por Ele. Vai ter muito mais validade diante de Deus. Vai buscar o Senhor em função dEle. Ame a vida dEle, do filho, da filha, do marido, do pai, da mãe, seja lá quem for. Daquele que você está clamando. Busca, coloca diante de Deus. Nosso sangue não vale nada de troca, de maneira nenhuma. Senhor, faça comigo e não faça com meu filho. Para com essa bobagem. Senhor, não faça com nenhum. Com nenhum. Absolutamente com nenhum. Então nós precisamos entender, quando o profeta está dizendo aqui, está certo? Um pouco mais adiante aqui,
No 36, nós vemos aqui a coragem, eu vou pular algumas coisas, senão o horário já era. Né? A coragem, a fé de Elias, o desafio que ele faz aí, até o 19 lá, antes ele faz o desafio aos profetas, depois ele fala sobre a montagem do altar, e deixa eu ler aqui o 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Por que ele fez isso? Porque ele deu a chance para os profetas antes aqui a clamarem, a Bíblia diz que eles clamaram até o meio-dia, e o Deus deles não respondeu absolutamente nada, nada. Ele estava indignado com essa idolatria. Irmãos, eu não quero ofender ninguém, de maneira nenhuma, porque eu já fui idólatra, e eu me pegava, irmãos, hoje eu imagino, Deus me libertou disso, e eu começo a imaginar o que eu fazia. Às vezes, meus irmãos, eu tinha imagem, eu tinha um guia que eu andava, e tinha uma corrente que tinha lá um santinho lá, aquele do cavalo, e eu tinha no meu peito, e não permitia, eu sei quem é, não quis só dar o nome para ele, para não levantar a bola dele, não é? E eu tinha lá, e eu não deixava ninguém pôr a mão, porque aquilo para mim era sagrado. Eu namorava com a Cecília uma vez, ela falou: o que é isso? Eu dei um tapa na mão dela, foi a única vez que eu dei um safanão, não foi nessa vez. Eu segurei a mão dela, falei: não põe a mão nisso. E ela falou: o que é isso? Eu falei: você nunca põe a mão nisso. Porque eu tinha aquilo como uma idolatria, tinha uma idolatria por aquilo, eu não deixava ninguém tocar, porque ia macular aquilo que eu tinha. Tinha isso, tinha um monte de idolatrias. Todo o meu aniversário, minha mãe levava, meu pai, a gente levava lá para a Basílica, lá, você sabe onde é? E comprava uma vela do meu tamanho, tá certo? E deixava lá. Ainda bem que eu me converti, porque já pensou, uma vela do meu tamanho agora ia custar caro pra caramba, não é isso? Porcaria de jogadeiro fora, não é isso? Mas elas tinham essa idolatria, a gente era idólatra. E depois, quando o inimigo opera você no medo, que eu ia no terreiro, e eles falavam: se você não fizer isso aqui, eu vou te quebrar tuas pernas. Eu saía de lá apavorado, porque eu vi eles quebrar a perna de alguns. Isso acontece, quem já participou e sabe, que acontece muito. Porque o diabo opera no medo, quem opera na bênção é Deus, quem opera na certeza é o Senhor, quem opera na graça é o Senhor. Deus não precisa pôr medo em você, você o ama pelo que Ele é, não porque Ele pode fazer com você, mas porque Ele é Deus, você o ama. E a gente tinha medo, a idolatria, eu vejo, mas o respeito que eles têm. Fui coroinha há muitos anos, irmãos, passava no altar para lá, para cá, certo? Para lá, para cá, cada vez que eu passava, me ajoelhava. Você vai lá na missa? Não, em qualquer hora da igreja, às vezes sozinho na igreja, porque a gente limpava a igreja, a gente fazia as coisas lá, os coroinhas lá, né? Enquanto o padre estava tomando umas lá, a gente estava limpando a igreja. E eu sei porque eu sabia que ele tornava toda. Uma vez ele foi dar uma aula para nós, tem aquela paredinha assim, onde a turma, para receber a hóstia e tal, né? Aquela paredinha, ele sentou assim, ele deu uma pendeira, buf, para trás. Nós precisamos carregar ele, levar ele lá que estava... Ele tomou o sangue de Cristo na hora do almoço, e estava meio caco cheio. Era assim, mas cada vez que eu passava em frente ao altar, nós fazíamos, né, a genuflexão. Ou vocês nunca viram isso? Certo? Coisas terríveis. Mas era a reverência que nós não temos hoje nas coisas de Deus. Não temos. Fazemos isso, reverência, a estátua. Mas hoje eu fui aprender que lá no Salmo 115 diz assim: elas têm olhos, mas não vê, tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não ouve, tem pernas, mas não anda. E eu comecei a perceber que eu fazia tudo isso.
Eu pedia alguma coisa, eu mesmo respondia. Porque elas não têm diálogo. E quando precisavam movê-las de algum lugar, nós que limpávamos, nós que removíamos, porque ela não tem perna, mas não anda, não se move. Ou quando vinha um mosquitinho e fazia alguma sujeirinha, a gente que ia lá com o paninho e limpava. Porque nem o braço dela move para espantar o mosca. Não, nem isso faz. Mas eu estou falando isso, não é para fazer chacota, não é para ofender ninguém. É para trazer você à luz, como o Senhor foi me buscar nas trevas, lá e me trouxe para a luz, e me explicou, e me ensinou, que Deus não se vê, mas você fala e Ele ouve. Né? Que Deus não se vê, mas Ele sabe o que vai no teu coração. Que você não vê Deus, mas tudo que você está fazendo, Ele está de olho em você. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que Ele cuida. Está entendendo, irmão? Então, a gente precisa entender um pouco as coisas. Não é fazer chacota e nem falar estão. Não, é ter compaixão e orar por eles para que um dia Deus abra os teus olhos, abra o deles também. Um dia abriram os meus, eu quero que abra também dos outros. Eu tenho ainda parentes idólatras. Eu tenho parente lá, sabe? Eu fui na casa da minha sogra semana retrasada. Ela tinha uma imagem lá de uma santa, não sei quantas vezes admirável, que eles chamam lá, que corre nas casas. E o meu cunhado lá, o desastrado, ele deixou a santa cair, lascou a santa lá, o negócio. Você tem que ver minha sogra com 92 anos, como ela ficou uma fera. Eles estavam procurando no caminho, dentro do carro, a lasquinha que faltava, nós sentamos lá, ficamos lá, porque eles estavam alvoroçados com a imagem lá, e meu Deus, eu falei, Senhor, tem misericórdia desse povo aí. Estão se debatendo por causa de uma foto. O Senhor está tão vivo, o Senhor está de mão estendida, falando, filhos, olha para mim aqui, olha para mim, estou aqui, minha mão está estendida para te abençoar. Essa não derramou o sangue, ela pode ter seu galardão, e pode ser que tenha. Eu acho que a Virgem tem o galardão dela, sim. Eu acho que Maria está no céu, sim, com galardão, sim, porque lá em capítulo 2 de Lucas, ela fala assim, o Senhor, meu filho, ela fala do filho, ela fala assim, o meu Senhor e meu Salvador. Quantas mães aqui chamam o filho de Senhor? Hein, Rose, você chega para o Mateus, fala, Senhor Mateus, você fala assim? Não. Você chama Senhor Valtinho? Não, lógico que não. Mas ela chamava o filho de Senhor, porque ela sabia que ele era Senhor. Então ela tem o entendimento. O povo que deturpou, ela está lá no lugar dela, com o galardão dela, foi a maior de todas, sem dúvida nenhuma. Mas não é ela que é a função da nossa fé. Ela não morreu por nós, o Filho morreu, Jesus morreu por nós. O sangue dele é que valia. O dela não valia também não, que nem o seu e o meu. Mas é o sangue de Jesus que valia. E vale até hoje para aquele que crê. Porque se você crê, você é coberto por esse sangue. Então, irmãos, eu estou dizendo aqui, ele zombava deles. Não é que ele estava querendo, isso aqui. Não, ele estava torcendo para que eles... Ele talvez estava zombando deles para eles caírem na real. Né? E poderem abraçar a fé que ele tinha. Ele não estava aqui fazendo pouco no sentido, sabe, gozação, para usar essa palavra que eu não gosto muito, sabe? Não é isso, fazendo chacota. Ele estava vendo se despertava. Eu aqui estou falando de coisas que eu passei na minha vida, talvez para você despertar na sua. E falar, peraí, o que eu estou fazendo? Tem crente que não sai de casa sem ler horóscopo. Né? Uma vez chegaram para mim, você é ascendente, qual é o seu ascendente? Eu falei, o meu descendente é meu filho, e a minha descendência é abençoada, o resto eu não sei de que eu sou. Sei lá do que eu sou, ascendente ou descendente. Se eu estou subindo ou estou descendo. Sei lá eu. Que bobagem. Que bobagem. Ora, que bobagem é essa? Vamos parar com esse negócio? Vamos parar com certas coisas aí que são lendas. Certo? Só corto o meu cabelo na crescente. Que raio é esse? Você corta o seu cabelo quando ele está comprido. Você está na descente, na crescente, na minguante, na minguada. Pô, e eu com isso? Tem interferência. Que interferência? É bênção de Deus. Que interferência? O quê? Para com essa bobagem. Esse negócio aí. Para com esse troço.
Onde está escrito isso na palavra? Não, as fases da lua, não é fase da lua, que calhou de ser o movimento da lua, porque a Terra roda, então tem certo movimento e posição que ela está, que é propícia para alguma plantação, mas não por causa da lua. Tem religiões que a lua é o Deus, tem religiões que o sol é o Deus. E nós cremos que a palavra diz assim: o Senhor criou os luminares, e viu que era bom, Ele fez isso. Ficam se dobrando, né? Dentro do sol, dentro da lua. Para com esse negócio. Entendeu? Mãe natureza, que mãe natureza o quê? Natureza não é mãe de ninguém, para com isso aí. A Bíblia diz que se é uma mãe, a nossa mãe é a Jerusalém celestial. Que mãe natureza? Você não é eucalipto, você é urtiga, o que você é para ser filho da natureza? Você é criatura de Deus, servo de Deus, homem. Para com esse negócio. Aí você pega uma revista aí que vem no meio da folha lá, o nego abraçado na árvore lá, né? Paixão pela árvore, assim, abraçado na árvore. Estou pegando energia. Ah, vai ligar na tomada, rapaz. Pegar energia o quê? Energia vem de Deus, rapaz. Todo o poder emana Surialabaxé. Todo o poder emana dele, rapaz. Que vai abraçar a árvore o quê, rapaz? Ah, plantar cenoura para ver se... Para com essa bobagem. E tem gente que acredita. Mãe natureza, florzinha. Eu vou no meu contador, dá até raiva. Ele parece que ele está numa pedreira. É cristal daqui, é pedrinha pontiaguda dali. Você parece o Flintstone, está na idade da pedra, rapaz. Ele foi para trazer energia. Falei, pede para Jesus, rapaz. Pede para Jesus. Para que cristal, o quê, rapaz? Para com essa bobagem. Irmão. Para com isso. Sei, irmãos, eu fico... Eu não sei porque eu passei por tudo isso, então eu fico indignado. E eu fico chacoalhando para ver se alguém está passando, sai fora. Vem para Jesus. Tomai o meu jugo que é suave e meu fardo que é leve. Para de carregar isso aí. Para. Eu era solteiro e frequentava essas coisas, meu carro andava assim. Porque tinha a chupetinha para o Cosmo Damião, o docinho não sei para quem, o charuto para o caboclo. O meu carro tinha um porta-mala para carregar aquelas bagulhaques todo lá. Você sabe o que o meu carro tem hoje? O anjo que vai comigo, porque Deus determinou para que ele me guarde. É isso que vai comigo lá. Nem ocupa lugar, nem faz peso. Para com isso. A palavra não era nada disso hoje. Tem gente que está precisando ouvir essas coisas. Para com isso, pessoal. Busca em Jesus, só Ele pode. Só Ele. Aqui, meus irmãos, no 36, né, que eu estava lendo, ele diz assim: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Que coisas Ele fez? A obediência de fazer o altar. Né? No 7 você vai ver o propósito do confronto. Né? O que houve no 37, perdão. 37 diz assim: responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus. Ele precisava se mostrar para Elias? Não, Elias já conhecia ele. Vocês vão lembrar que Jesus chegou diante do túmulo e fez assim: Senhor, né? Senhor, eu bem sei que Tu me ouves. Jesus disse ao Senhor. O Pai não precisava provar para Jesus que existia o que fazia, porque Ele sabia. E Jesus tinha certeza. Ele falou: Senhor, eu bem sei que Tu me ouves. Mas para eles, aí é o povo de Israel, aí está precisando do sinal. Elias fez assim: Senhor, Senhor, responde-me, para que eles vejam. Quando você quer conquistar alguém para Jesus, ele precisa olhar para a tua vida e ver que vale a pena. Está me entendendo?
Como é que você vai trazer o teu vizinho para Jesus? Se a hora que ele está lá, ele ouve assim, do lado do muro, ou do lado da parede, né? E esses apartamentos agora que é drywall, piorou, né? O cara ouve tudo. Como é que você quer trazer teu vizinho para Jesus se você só fala abobrinha, quebra um pau com o teu filho, com a tua mulher, chuta o cachorro, é um infeliz, um desagregado das coisas de Deus, tudo que ele ouve de você não edifica nada? E você quer chegar no domingo de manhã e falar assim, vamos para a igreja? Eu vou te levar, sei lá, para a igreja, para que Deus te abençoe. O cara fala, se passei igual você, fico em casa. Elias fez assim, Senhor, responde-me, né? Sou eu que estou lhe pedindo. Eu tinha um pastor amigo meu que fazia isso. Ele punha a mão e falava, Senhor, esse cidadão não tem fé para nada. Ele levantava o rosto e falava assim, mas sou eu que estou te pedindo. Lembra disso, Eliane? Conhece bem ele, né? Já falecido, infelizmente, os bons estão indo tudo, sem reposição. Ele falava assim, sou eu que estou te pedindo, Senhor. Olha para mim, se ele não tem, olha para mim, que eu estou com a mão nele. E resolvia. Aí que está. Será que nós temos cara de chegar diante de Deus e pedir alguma coisa? Será que em sã consciência nós podemos chegar e falar, Senhor, sou eu que estou te pedindo. Deus fala, piorou. Deixa eu ficar com ele aqui, para ver se tem algum jeito. Será? Que posição você está? De que forma você se apresenta diante de Deus? Pois Elias falou aqui, olha, Senhor, sou eu que estou pedindo aqui. Porque, sabe, meus irmãos, não adianta você querer resolver as coisas na força, né? Não adianta. 38 diz assim, então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda também lambeu a água que estava no rego. Deus vem e faz tudo por completo. Ele consumiu as pedras, a lenha, o fogo, e tem uma aguinha, levou também. Você chega às vezes para Deus e fala, Senhor, minha vida está aqui, mas o meu trabalho e tal, e Deus olha e fala, tá bom, está concedido para você, mas você também vai ser curado, você também vai ser abençoado, o teu lar vai ser abençoado, você vai ter salvação e vida eterna. Lambeu o fogo, lambeu a água, meu amigo. Fez a obra completa em você. Deus não vem por departamento. Ele vai para você completo. Eu já falei desde o princípio hoje aqui. Hoje a palavra certa é a plenitude de Deus. O poder de Deus pleno sobre a tua vida. Não é uma parte só. Ele não vai deixar, Ele não vai fazer que você seja um grande, sabe, um grande empresário, uma grande tal e muito milionário, e você vai perder tudo e vai para os quintos dos infernos. Não é isso que Ele quer. Ele não vai também salvar a tua alma tal, e você vai ser um perfeito miserável na face da terra, que não é exemplo para ninguém. Sabe, irmãos? Não é exemplo para ninguém. Eu já falei para você que Deus fez o pobre, Deus fez o rico, mas o miserável é nossa formação. Miserável fomos nós que inventamos. Você pode ser pobre com dignidade, sabe? Você pode ser pobre com vergonha na cara. Você pode ser pobre com honestidade, né? E dignidade na sua vida. Como você pode ser rico com tudo isso também. Mas o miserável, né? E quando nós falamos em miserabilidade, a gente pensa logo em dinheiro, né? Mas às vezes você é um crente miserável, sabe por quê? Você quer Jesus só para você, não passa Jesus para mais ninguém. Pensa que se você passar Jesus para o outro, você vai ficar enfraquecido, ele vai ajudar o outro e você não. Para com isso. Jesus está pleno em você, quando você prega Jesus, Ele vai pleno para o outro e continua pleno em você. Só Ele pode isso. Só Ele. Tem crente que não prega, irmãos, porque, sabe, os dons. O pastor está falando, só ele prega de domingo. Só ele quer pregar de domingo. Meu irmão, estou com dor no pé aqui, eu queria que tivesse 15 aqui para eu falar, sobe e prega. Vocês pensam que eu não estou querendo formar?
Ou vocês pensam que eu não fico no pé desses oficiais, prega, faz, estuda, lê, busca o batismo, ou não? Fomos num batismo dos jovens, batizamos 22. Quanto que tinha lá? Tinha 35, 30, foi batizado 22, foi isso? Aquela penúltimo lá que nós fomos? Quantos continuam falando línguas ainda? Quantos Deus desperta de madrugada e você dobra o teu joelho em vez de você ir no banheiro, fazer xixi, voltar, ainda ficar chateado, olhar no relógio que falta só 2 horas? Quantos? Quantos lembram de louvar a Deus e falar em línguas e interceder pela igreja, pelos teus irmãos, pela tua família, no poder do Espírito? Quantos estão buscando na tua oração e pedem assim, Senhor, me dá um dom? Quantos dos 22? Muitos eu nunca ouvi mais orar em línguas. Nunca ouvi mais estar disposto. Quantos desses falam assim, Senhor, eu quero o dom de cura, de bênção, e eu vou fazer uma visita para o irmão que está doente, eu vou lá, vou orar, vou botar a mão lá em nome de Jesus. Quantos estão dispostos a enfrentar Satanás? Às vezes cai um aqui endemoniado, quando eu vejo, dá um clarão aqui, e fala, estou que nem Elias, estou só. Medo. Desculpa, irmãos, preciso pregar, preciso ensinar, preciso sacudir vocês. Jesus falou assim, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Levanta aí, segue-me. Tem que seguir, não dá para ficar sentado. Caiu um endemoniado aqui, você está disposto a enfrentá-lo? Ah, irmão, você precisa estar preparado. E se um dia você estiver sozinho? Hein? E aí? O bicho rosnar lá, o que você faz? Bate em retirada? Não. Ah, mas eu vou. Você quer que quem vai brigar com você? É você. É você. É você que tem que estar preparado. Tem que buscar o batismo do Espírito, irmãos. Porque o Espírito discerne bem todas as coisas, você precisa discernir as coisas. Você precisa ter sabedoria. O Espírito vai fazer você enxergar mais à frente. O Espírito vai fazer você ter sensibilidade de perceber o que está acontecendo. O Espírito é aquele que nos revela todas as coisas. Você precisa ter o batismo. Você precisa, não é o dom para aparecer, para isso, para ter o poder, não. Para você ser um vaso abençoado de Deus. Está certo? Não adianta eu ficar orando para você ser batizado se você não quiser ser batizado. Tem medo de ser de batismo, né? Uma vez eu cheguei para um jovem, que eu trabalhei com um jovem tantos anos, falei, você precisa do batismo do Espírito Santo, rapaz, precisa ser batizado. Eu falei, daí eu vou ter que ir na igreja todo dia? Olha o medo do cara. Não entendo. Eu não entendo. Irmãos, a obra é essa. Você quer estar lá no teu emprego, e o patrão chama, está despedindo toda a sessão, você vai lá, você quer ter o seu Senhor me guarda, porque eu estou nas tuas mãos. Aí você gosta. Esse poder você quer ter. Mas quando o Senhor diz assim que Ele te dá um dom, o dom é para aquilo que é útil. E a utilidade não é para você, é para os outros. Para os outros. Eu estava explicando isso essa semana para a pessoa. O dom é para os outros. O meu dom é para abençoar a tua vida. O teu precisa abençoar a minha. Por isso que devemos orar um pelos outros. Eu oro aqui, muitas pessoas são curadas, eu estou com dor no pé. Eu preciso que você tenha fé para tirar a dor do meu pé. Porque eu estou com fé para tirar a tua. É para aquilo que é útil. Porque se o dom fosse para a pessoa, eu curava meu pé, eu ia lá, dava aumento para mim mesmo, né? Senhor, me dá um número aqui que eu vou jogar, ou Senhor, me abençoa aqui. É lógico. Quantos profetas que você conhece sérios? Não é profetada que tem um monte por aí. Quantos profetas sérios do Senhor que tem a vida regalada aqui? Que você conhece? Fala um. Ou você conhece aquele que é usado por Deus? Não é que é miserável, não. Tem a vida, não falta nada. Mas a vida é dura, é luta em casa, é luta aqui, é luta ali. Por quê? Porque o dom que Deus deu para ele está usando para os outros.
O dom que Deus deu para o Filho foi todo o poder, toda a honra. Para quem Jesus usou o poder? Em nosso benefício. Para quem? Jesus curou ele? Não, ele não precisava, ele estava bem, ele curou os outros. Ele morreu por ele? Não, ele morreu por nós. Todo dom foi dado a ele. Poder no céu, na terra, em todo lugar. Todo poder, toda majestade, toda honra, toda glória foi dada a Jesus. E ele usou para quem? Para ele? Para nosso benefício. Aí eu vejo alguns pastores aí, né? Só comigo, só na minha mão aqui, só na nossa igreja que cura, só na nossa igreja, Deus está aqui, só lá, não está em outro lugar. Tem 8 nessa igreja aqui, nessa rua aqui, tem 8 igrejas. Concorrência brava, né? Eu não tenho, eu estou brincando, eu acho que é concorrência, eu acho que é bênção. Eu acho que Deus opera em todas elas. Todas elas você buscar com fé. Todas elas que tiver uma pessoa séria falando a palavra de Deus, Deus opera. Né? Por que tem igrejas diferentes, então, se Deus opera em todas que têm fé? Porque tem outros que gostam da igreja mais calma. Tem outros que gostam que o pastor prega só 15 minutos. Tem outros que suportam o pastor pregar 1h05. Está entendendo? Tem outros que gostam do louvor mais barulhento. Outros gostam do louvor pianinho. Né? Uns não gostam de bater palma. Meu filho vai dar um testemunho de uma senhorinha lá que ele encontrou a mulher pediu ajuda para ele num shopping para atravessar a passarela, uma de noventinha, sabe assim, bem idosa. E ela falou, meu filho, você não pode me ajudar? Tal. E ia pegar o carro, falou, não, ajudo. Pôs no braço dele, primeira coisa que ela perguntou para ele, adivinha qual foi? Adivinha não, que adivinha é do diabo. Imagina, espírito de adivinhação, não. Ela falou assim, você já recebeu Jesus? Você imagina daí que depois aí teve muita conversa, um dia ele vai contar, né? Mas ela era de uma igreja tradicional, ela falou, mas eu vou numa igreja perto da minha casa, porque lá a minha ficou longe e tal. Eles estão bonzinhos assim, tudo, mas sabe, bate palma, então, né? Então ela não gosta que bate palma. Tem uma igreja para ela que não bate palma. Está me entendendo? Uma vez perguntaram, um católico fez assim para mim, nós temos um só. É um que manda, é o argentino. É mole, hein? É um que manda, tinha que ser argentino. Los manos. Tem um mano lá que manda, ok? E nós somos uma só. Vocês são 500 mil. Eu falei para não escapar ninguém. Tem uma para cada gosto. Tem uma para cada personalidade. Tem uma para cada finalidade. Tem quem gosta mais barulhenta, tem para ele. Ele não vai chegar diante de Deus e falar assim, ó, não tinha uma que gostava. O Senhor falou, não, na tua rua tinha lá. Você que não quis ir. Tá? Tem que bate palma, quem tem que não bate palma, mas tem todas que pregam a palavra de Deus, isso que é importante. Então é a multiforme graça de Deus agindo, como agiu aqui na vida do profeta Elias, né? O fogo veio aqui no 38, né? Então caiu o fogo e o Senhor consumiu tudo. Você imagina? O 39, o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quem estava falando isso? O povo que estava com ele, que ele lembra que ele chamou todo o povo para ficar do lado ali? E depois, no 40, diz assim, e Elias lhe disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lançaram mão deles, e Elias fez-os descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Matou os 450. Como é que pode isso? Evidentemente que Deus agiu ali de uma forma sobrenatural. Porque não dá, né? O cara pode ser forte, matou 1, matou 2, matou 3, matou 10. Uma hora ele cansa, né, meu? Dá para matar 450, dá? Mas lógico que houve, e não me pergunte como, mas houve uma ação sobrenatural de Deus, para que os 450 profetas de Baal fossem mortos. Concorda? Pastor, então o negócio é esse. Os caras não crêem e não sei o que, tem que liquidar os camaradas. É isso? Não é isso mais, irmãos. Não é isso mais. Já pensou? Você aceita Jesus? Não aceita? Pum, cai, matou. Não aceita Jesus. Morre. Vai lá, matou os 450. Ó, mais um, 451, senhor aqui. Não.
que Deus manda que nós façamos agora, hein? Porque Jesus veio para dar um início. Jesus veio para dividir eras. Jesus veio para consertar as coisas. Jesus veio para resolver essa situação. Porque essa situação de matar estava lá, não precisa abrir não, mas Deuteronômio 6:9, 13, de 6-9, fala lá da lei que podia matar os, né? Eles eram condenados à morte quando eram idólatras e tal. Mas Jesus, ele vem e muda. No Novo Testamento, proíbe até essa ação repressora, não é isso? Vamos lá ver, deixa eu achar aqui, eu pus um texto aqui, vamos lembrar. Mateus capítulo 5. Mateus 5. 5:44 diz assim, agora que vai pegar. Era mais fácil dar um tiro nos caras. Mateus 5:44, 5:44, perdão. Mateus 5:44 diz assim: eu, porém, é Jesus falando aqui, vos digo, e quando Jesus fala é para obedecer, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Por que você tem que fazer isso, hein? Olha o 45, para que sejais filhos do Pai. Rapaz, era melhor matar lá, né? É mais fácil, não é? É mais fácil você querer liquidar o teu inimigo do que você orar por ele. Nós estamos de época da graça, nós estamos debaixo da graça e não da lei. Meu irmão, a graça exige muito mais. Lei é lei, cumpra-se a lei. Graça vai acima disso. Graça é o envolvimento do teu coração, da tua vontade, do negar-se a si mesmo e viver na graça. Para que você ame os vossos inimigos, bendizei os que maldizem. Quer dizer, o cara está lascando uma bala em você, falando mal, você tem que abençoar a vida dele? É só na graça mesmo, hein? É só Jesus, hein? É só a bênção de Deus na sua vida, hein? Mas é assim. É assim, né? Embora Deus ordene a sua rejeição e que nos separem deles. Então Deus, lógico. Então vamos lá, um pouquinho para frente, Mateus 24. Deus está mandando você orar por ele, não que você se junte com ele, certo? Mateus 24, diz assim, 24, 23, 24 diz assim, então, se alguém vos, Jesus falando de novo, então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então o que acontece, irmãos? Tem muitas pessoas fazendo prodígios, mas a Bíblia chama isso de prodígios de mentira. Tá? Mas você não pode cair nisso. Dizem, ei-lo aqui, ei-lo ali, e você sai correndo. Não é assim. Precisa saber o que acontece. Essa igreja, me permita, essa igreja, eu vim para cá em 2000. Alguns são remanescentes aqui da outra administração. Essa igreja caiu no sentido, diminuiu as pessoas, porque era grande a igreja, tinha muitas pessoas, tá? Era lotada no início lá tal. Aí começou um movimento aqui, e alguns crentes antigos aqui vão lembrar, um movimento do dente de ouro. Alguém lembra disso aqui? Lembra? Ih, só tem pouco crente antigo aqui, hein? Lembra desse negócio do dente de ouro? O camarada orava para você, né? O espírito tal, aí você apareceu um dente de ouro na sua boca lá, né? É gozado isso, né? E aparecia, o dente de ouro. Depois ele sumia, mas aparecia o dente de ouro.
Eu quero dizer para você que se fosse de Deus, primeiro tinha prevalecido. Tá certo? Se fosse de Deus, tinha ido para frente. Se fosse de Deus, tinha produzido bons frutos. Mas o que aconteceu? Acabou com a igreja. E vou te dizer mais. Se Deus quisesse te dar algum dente, Ele não ia pôr dente de ouro na tua boca. Dava um dente bom para você, bom para mastigar. Não é dentista? Não é cirurgião dentista. É assim. Dente bom, esse aqui. Eu já ficava contente com algumas obturações, que está caro para chuchu. Mas não precisava dente de ouro. Levou a igreja à bancarrota, levou a igreja a acabar. Sabe? Essa história do dente de ouro. Me procura na boca de um crente aí se sobrou algum dente de ouro daquilo lá. As coisas que Deus dá são coisas que permanecem. Vocês estão me entendendo? A bênção que o Senhor te dá é uma bênção que Ele dá sem arrependimento. Ele dá para você sem arrependimento. O que Deus te deu, Ele não tira mais. Às vezes você vê um crente que ele é na fé, ele é abençoado, sai para o mundo, quebra a cara, vira uma bandalheira. Ele reconhece, ele se arrepende, ele volta, os dons estão nele, porque Deus não tirou. Porque quando Deus deu, dá para ficar. É o diabo que te dá um pouco, aí tira, porque ele não produz nada. Então ele tem aquilo ali, ele engana, dá na tua mão, a hora que você está na mão dele, ele fala, opa, tem outro para enganar. Pode cair agora, aqui você já está mesmo. Dá na mão do outro, aí tira do outro. Não, o único Deus é criador, Deus cria. Ele traz na existência e põe na tua mão o que precisa. Sabe? Então, meus irmãos, se tivesse que ter dado um dente, ninguém tinha dentadura não, estava tudo dente perfeito, dá uma terceira dentição para você. Não precisava dar dente de ouro, coisa nenhuma. Isso é ilusão, isso é bobagem. Isso é bobagem. Sabe? Algumas bobagens que falam. Vim para o primeiro culto aqui, eu estava pregando aqui, escutava um monte de todo mundo gargalhando, não sei o quê. Falei, o que está acontecendo? Estou pregando aqui, tem nego rindo de mim? Né? Aí eu perguntei, tem umas meninas lá que o espírito do riso pegou elas lá no banheiro. O banheiro era ali. Eu só levantei a mão daqui e falei, Senhor, para com essa bandalheira agora. Acabou a risada. Acabou a alegria. Se aquilo fosse de Deus, e o Espírito Santo que é de Deus está comigo, o meu era maior que o dele? Como é que eu posso repreender uma coisa que é de Deus? Parou por quê? Que era engano. Você está com Jesus, não precisa sair gargalhando daqui, parecendo um bobo da corte. Você sai daqui com a êxtase que Deus está com você. O prazer é aqui dentro. O teu rosto, sabe? Que a Bíblia diz que quando você tem Jesus no coração, seu rosto é formoso. Aformosei o rosto. Sabe? Meninas, querem ser lindas? Põe Jesus no coração. Vai dar formosura ao seu rosto. Seu rosto vai ficar leve, seu rosto vai ficar, você vê essa pessoa, você olha para a pessoa, ela tá serena, é Jesus operando na vida dela. Você olha para tem uns camaradas que se diz que são abençoados, os caras, sabe, estão procurando um para morder. Como é que pode? Como é que pode isso? Irmãos, o Senhor está dizendo que você não precisa matar mais profeta não, mas é orar por eles, para eles se converterem. Não adianta sair matando os inimigos, que não é assim que funciona. De maneira nenhuma, não é? De maneira nenhuma. Jesus, Ele já falou isso no capítulo 23, uma folha para trás aí, muitos versículos, o Senhor fala isso. Para a gente não cair em coisas erradas, para nós não sermos enganados. A ninguém na terra, 23:9, eu vou ler alguns aqui só, tá? Para o tempo já foi. E já vou terminar. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque é um só vosso Pai, o Pai que está nos céus. O Senhor não está falando do pai físico, que eu tive meu pai, eu sou pai, o meu filho me chama de pai. Esse pai, ele está falando pai espiritual. A ninguém chamai de Pai, há um só Pai espiritual e Ele está nos céus. Você sabe o que quer dizer a palavra padre? Estão certo? Tem o pai João, o pai Joaquim, tem um pai Walter aí na televisão, que adivinha tudo, já viram? O pai Jaú, o pai não sei quem, tudo lá é pai.
Tem uma igreja aí, nossas, assim, evangélica aí, que obriga que o pessoal chama o pastor de pai. Às vezes algumas irmãs falam, o pastor é um pai para mim, mas é diferente a conotação, está me entendendo? Eu não sou pai de ninguém, espírito, sabe? Nosso pai é o Senhor, é o Espírito que nos ensina todas as coisas. A ninguém chamar de pai. Pai é o Senhor. Nem Jesus é pai, Jesus é irmão. Ok? Então ele vem. No 14 ele diz assim, ai de vós, 23:14, hipócritas, porque vos devorais nas casas das viúvas, sob pretextos de prolongar as orações. Esse negócio de oração muito longa, vocês repararam que eu não gosto muito não, né? A tendência de você falar bobagem é muito grande. Vai no âmago da questão. Eu nunca vi Jesus ficar 2 horas orando. Ele orava sozinho, ele e o Pai. Mas pelas pessoas, volta, ser curado. O que queres que te faça? Então seja. Então levanta. E fim de papo. Agora você pede para o cidadão, ele começa, porque Senhor, a tua palavra diz. Lá no livro tal, do fulano de tal, não sei o que, por outro lado, Senhor, né? A nossa fé que não é abalada porque o Senhor nos deu como dom que veio do teu trono, e a pessoa ali, esperando o que ele vai falar, e ele fala, e depois não fala o que precisava. Uma vez em Pinheiros, o pastor Walter, o apóstolo, falou assim para um presbítero amigo nosso lá, consagra aí as ofertas, né? E o pastor Walter, ele também não gostava, o apóstolo, era meu xará. Ele mandava a pessoa orar, ele já ia para o púlpito para começar a pregar. E a pessoa consagrando a oferta, aí o outro pastor lá, o presbítero era na época. Porque, Senhor, a tua palavra nos ensina que somos... Por outro lado, no Novo Testamento, porque Jesus veio e trouxe-nos a paz, e não sei o que, falou. Amém. Ele sentou, o pastor Walter, eu consagro as ofertas que o irmão esqueceu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode levar. Orou para tudo, rapaz, menos para aquilo que tinha que ser orado. Eu não sou contra a oração, vocês me conhecem. Mas é contra palavras vãs e vãs repetições que não levam a nada. Sabe? Pastor tem muito dessa. Pastor, ora por mim aí que eu estou com a dor no pé. Ele começa, Senhor, o teu servo conhece a tua salvação. Eu falo, eu estou assim, conheço mesmo, Senhor. Ele sabe qual conhece o teu poder, manifesta naqueles que creem, porque precisamos, amado irmão. O pastor não prega para mim, eu já sou convertido. Ora para o meu pé que está doendo. Sabe? Jesus é objetivo. É sim, sim, não, não. Pá. Não precisa longas ladainhas. Não é o nosso ramo isso. Muitos outros. Para terminar, Gálatas no capítulo 1 de Gálatas, o Senhor também se manifestou, Paulo manifestou aqui através do Espírito, a preocupação com isso, né? A preocupação com falsos guias, a preocupação com as coisas que não são verdadeiras na palavra de Deus, e assim, né? Permaneceu firme nas coisas de Deus aqui. Eu queria achar um texto aqui que eu achei de dia, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 9, diz assim a palavra de Deus. Vou ler para você. Maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ele está falando daqueles que abandonam. No qual, não é outro, mas o qual não é outro, mas alguns de vós inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já está colocado, anunciado, ele seja anátema. Sabe o que quer dizer anátema? Quer dizer maldito, ok? Amaldiçoado, maldito. Assim como já vou-lo dissemos, ele repete no 9, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar um evangelho além do que já recebeste, seja anátema, quer dizer, é maldição, tá? E para terminar, nós vamos em Apocalipse,
19, o último livro da tua Bíblia lá, e vai ser o último que nós vamos ler. 19, achei. 19, a partir do 11, que tem um título assim. É o último livro da tua Bíblia, Apocalipse 19, a partir do 11. Tem um título que diz assim: Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Quer dizer, é a vitória definitiva sobre o inimigo. A partir do 11 diz assim, aqui o apóstolo dando a visão. Ele diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. De quem ele está falando? Do Senhor, né? Jesus. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nosso, tá? E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Você não vai matar os profetas de Baal mais. Você não vai competir na sua força no tapa, nem na espada. Olha só, talvez o profeta lá precisou usar uma espada. Lógico, para matar 450, quem mata a cuspe, tem que matar com espada, concorda? Mas hoje o Senhor nos dá uma espada na nossa mão. E Ele diz que a espada é o quê? A palavra. Essa é a arma que Deus nos dá. A palavra. E a palavra é que vence. Você vai vencer o seu adversário, você vai vencer o diabo, você vai vencer os que se levantam contra você através da... Por isso que o meu povo perece por falta de conhecimento dela. Mas se você conhece a palavra, você não vai ser enganado, como nós lemos lá. Se possível enganaria, mas não é possível para aquele que conhece a palavra. Jesus veio de um jejum, e o diabo veio com a tentação, e falou, está escrito, e Jesus falava, também está escrito, e Jesus venceu pela palavra. Você vence pela palavra, meu irmão, você expulsa Satanás pela palavra, você vence o profeta de Baal pela palavra, você vence a idolatria pela palavra, você vence o inimigo pela palavra. Você viu, ele veio e ele destruiu, olha só, do seguindo aqui, eu parei no 13, do 14 ele diz, e seguiam os exércitos que eram no céu, em cavalos brancos e vestidos, da sua boca saiu uma aguda espada, é a palavra, para que ferir com ela as nações. No 16 assim, na veste da sua coxa tem escrito o seu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo, todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. E ele vem falando, até que o inimigo e a besta foram jogados no lago de fogo, mas o seu nome, aquele que venceu, e ele venceu pela palavra, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Jesus Cristo diz assim, eu sou a palavra. Então, meu irmão, esquece que o Elias matou 450, você não precisa matar nenhuma pulga, você tem que, pela palavra vencer, pela palavra amar, pela palavra repreender, pela palavra obter a vitória. A palavra de Deus é a nossa espada. A palavra de Deus faz com que você vença. Você precisa ler a palavra, irmão. Você precisa estar ciente dela. Você precisa saber o que ela te dá de poder. Você precisa saber até onde ela chega. Você precisa saber como ela se executa. O procedimento de Deus está na sua palavra. Ele é a própria palavra. Por isso, meus irmãos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A fé cresce. A palavra só traz o benefício que você precisa. Então eu insisto, prego 1h10 aqui para você, palavra, para você nunca poder dizer que não ouviu a palavra de Deus, o ensino de Deus, aquilo que Ele tem para nós. A nossa igreja é calcada na palavra de Deus. Se aparecer um demoninho aí, nós vamos expulsar, nós vamos realizar, mas o nosso foco, o foco desse altar, o foco do meu ministério para você, é que você cresça na graça, e mais cresça no conhecimento também. Você precisa da palavra, a palavra faz você vencer. O diabo vai chegar, você vai falar, opa, Satanás, a palavra de Deus diz isso. E ele tem que aceitar, ele tem que fugir de você, porque você resiste a ele com a palavra. Ou você pensa que você fala show e ele vai embora?
Não, é a palavra que faz com que você resista. Então nós precisamos da palavra de Deus. E o meu apelo hoje é que para aquele que necessita e tem e precisa de Jesus, que é a palavra, porque a palavra está dentro de você, através do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Mas você precisa estar com o seu coração aberto, não deixar de confessar os seus erros e fazer com que o Senhor habite no seu coração. Há necessidade disso, irmão. A gente faz o apelo para você aceitar Jesus. Não, eu estou fazendo um apelo hoje para você ser mais do que vencedor. Eu estou fazendo um apelo hoje para que você entenda que sem Ele você não vai ganhar nada, mas com Ele você vai derrotar e jogar a besta e o dragão no inferno, que é o lugar dele. E ele não vai ter poder sobre a vossa vida. Você vai entender que você abençoar o teu filho, você vai falar em nome de Jesus, e ele está aí no teu coração para confirmar, é nesse nome mesmo. Você vai abençoar o teu marido, você vai clamar por você vai clamar pela tua filha, você vai clamar pela tua posição financeira, mas você vai falar em nome de Jesus, e ele está perto do teu coração aí, bem aí dentro de você, através do conhecimento da palavra. Você vai saber que se você se humilhar a Deus, resistir o diabo, ele vai fugir de você, porque você conhece a palavra. O diabo vai procurar os incautos e os despreparados, se possível enganaria até os escolhidos, mas não é possível. Quando você conhece a palavra, você não é enganado. Você não é enganado nem por Satanás e nenhum pastorzinho que vem falar o seu próprio evangelho, a não ser o que está escrito naquele livro lá. Você caia fora, porque senão vai ser anátema, vai ser maldito. Caia fora de quando você ouviu se você ouviu uma palavra aqui desse altar, que não está contido nessa Bíblia aqui, nessa palavra aqui, você vai embora, que você está no lugar errado. Vai embora, não fica aqui não, tá? Seja da minha boca ou de qualquer outro pregador aqui, se não tiver na palavra, se não for confirmado ali. Por isso que eu insisto, abra aí, veja aí, acompanha que eu estou lendo, para que você conheça a palavra de Deus. Fizemos um estudo de testemunha de Jeová, veio uma minoria da igreja. Se eu pegar 2 daqueles que batem a campainha no teu portão às 8 horas da manhã no domingo, 10 minutos ele te enrola. Se você não estiver preparado. Se você não souber falar para ele 3 perguntinhas só. Você crê em Jesus? É assim, assim, assim? Ele vai falar, não é assim, então não serve. Mas você precisa estar preparado. Você precisa estar firme. E é firmado na palavra. Ninguém conhecia mais a palavra do que Jesus. E nunca houve engano na sua boca. O apelo hoje é esse. Vamos pedir a Deus que Ele nos ensine a palavra e você seja profundo conhecedor dela, né? Que você seja dominador da palavra, não que você seja estudioso, nada, não é isso que eu quero. Os rudimentos, a base da palavra de Deus, no que você crê, no que você tem fé, naquilo que opera na tua vida e do que você precisa. Isso você precisa ter nítido no seu coração, para você entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vós. Você está disposto a fazer hoje um concerto com Deus e falar, Senhor, o meu coração está aberto, mas eu preciso que o Senhor me dê vontade de ler a palavra. Então eu vou fazer um apelo para corajoso e corajosa aqui. Que você não vai ser exposto aqui em nada disso, quem vai perder é o diabo, é sempre assim. Então você que vai confessar diante de Deus agora, eu vou dar algumas situações. Você começa a ler a palavra, dá sono e você vai dormir. Você que quer, mas não tem vontade de ler a palavra, aquela, né? Outro, você que lê a palavra até por obrigação, mas não tem prazer nela. E você que anseia e que lê e não entende nada, e está querendo entendimento espiritual da palavra. Hoje eu quero fazer esse apelo. Pastor, mas eu estou com dor aqui, você vem me fazer esse apelo. Eu estava aqui precisando de um emprego. Eu estou dando para você primeiro o reino. E se você pega primeiro o reino, as outras coisas vos serão. E eu vou estar orando por tudo isso agora, para terminar. Mas antes disso você precisa do reino. E o reino está no meio de vós, diz o Senhor Jesus. No seu coração. E o salmista, não nem sei se é o salmista, outro que se fala na palavra, mas assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, salmista.
Então, é isso. Há alguém aqui, não tenha vergonha, que tem sono, que não tem o prazer necessário, que está querendo isso de Deus. É o compromisso que você vai fazer com Deus, porque Deus vai te ajudar nisso, hein? Ele vai fazer você ter fome da palavra. Ele vai